ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz, que o amor do Mestre Jesus se faça presente em nosso meio, em nossos corações. Aos que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos pela espiritualidade amiga que aqui se encontra, que todos os frequentadores que já fazem parte da casa também se sintam acolhidos pela espiritualidade. E para darmos por início às nossas atividades, é de costume em todas as casas espíritas, antes de iniciarmos qualquer atividade, nos envolvermos em uma oração, para que possamos nós sermos auxiliados pela espiritualidade aqui presente, fazendo com que possamos melhor assimilar os conteúdos dessa exposição. Deus Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, pela oportunidade concedida a cada um de nós de estarmos uma vez mais nesta casa de orações. Que os anjos de luzes que aqui se fazem presente possam dilatar a nossa capacidade de compreensão para bem assimilarmos os ensinamentos reservados para este momento. Sendo assim, pedimos à espiritualidade a permissão para darmos por iniciada as atividades doutrinárias desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus.
A palestra da noite de hoje é com a nossa irmã Matilde, que vem da Casa Espírita Luz e Esperança de Braço do Norte. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Emmanuel nos diz: Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de ideias para transposição de atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano. Também nos diz que nosso esquema é simples e claro. O Evangelho nos ressuscitará para o futuro sublime, ou seremos relegados para trás aos escuros despenhadeiros em que já temos transitado. Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Pena e Trovão, A Pena e o Trovão, também nos afirma: com efeito, ao Espiritismo está reservada a função de reviver o Cristo. Por isso, convém registrarmos em nossa alma os ensinos de Jesus e o código lucífluo, brilhante, da doutrina codificada por Allan Kardec. Oswaldo Mello, que é o fundador da doutrina espírita em Santa Catarina, também em uma de suas epístolas, O Evangelho e a Terceira Revelação, nos deixa claro que só pelo Evangelho os espíritos adquirem a consciência de si mesmos, despertam e vivem. A terceira revelação, ou seja, o Espírito Consolador, ou ainda o Espiritismo, só no Evangelho de Jesus encontra a sua base segura e indestrutível. As verdades incontestáveis inspiradas pelos Espíritos a Allan Kardec, codificador dessa sublime doutrina, se apoiam e inspiram no Evangelho. Por isso, amados irmãos, o Novo Testamento deve ser para os espíritas o livro da vida. Minhas palavras são palavras de vida eterna, disse Jesus. E seguindo esta linha de raciocínio da importância de estudarmos o Evangelho de Jesus, eu trouxe para a noite de hoje uma passagem muito significativa, onde Jesus nos convida ao trabalho. Existe um livro, Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que só nos oferece pérolas, né? É um livro porque a mediunidade ela não existe só aqui na carne.
Lá no campo espiritual também eles vivem a mediunidade. Então, através da mediunidade, Humberto de Campos teve e tem acesso a esses momentos de Jesus quando esteve na carne. E este livro, ele nos aproxima tanto de Jesus que dá a impressão que a gente não quer parar, ou dá a impressão que a gente está ali envolvidos nesta conversa. Jesus à noite se reunia com seus apóstolos, seus seguidores, e ali, com muita singeleza e simplicidade, ele ouvia os desabafos, as dificuldades da matéria, as dificuldades do dia a dia. Colocavam, expressavam seus sentimentos, sempre voltados aos sentimentos, ao relacionamento humano. E Jesus ouvia e deixava ali então as suas orientações. É um livro assim que vale a pena a gente tê-lo na cabeceira. Toda noite ler um conto, uma conversa que Jesus tem com os apóstolos. E hoje, eu trouxe para a noite de hoje, convidar os pobres e os estropiados. Então Jesus foi convidado para participar de um banquete material. E aí ele disse, também aquele que o havia convidado: quando derdes a jantar e a ceiar, para isso não convideis nem nossos amigos, nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Existe uma passagem, tenho que achar aqui, mas que nos diz o seguinte, que a doutrina no livro Luz no Caminho, que os ensinos do Mestre precisam ser espiritualizados, porque nós estamos na era do Espírito e precisamos espiritualizar tudo o que é humano. Então não cabe hoje mais ao nosso nível evolutivo e aquele que quiser ascender e realmente entender as palavras do Cristo, ficar, me faltou a palavra agora, interpretando de forma material. Então vejamos só, que orientação riquíssima de Jesus aqui, que ele nos diz que quando decidimos dar um jantar, que não convidemos os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes. Será que Jesus aqui está dizendo para nós que nós não podemos fazer isto? Não. Aqui existe uma interpretação muito mais profunda que no decorrer da leitura e da interpretação nós vamos entendendo melhor. Então, ele diz o seguinte: mas quando fizerdes um festim, Jesus emprega em seus ensinamentos as palavras bodas, festas, ceia, festim, noivo. Por que isso? Essas palavras para nós, elas vêm com um significado de festa, não é? Quando a gente participa de um casamento, não é festa? Uma boda não é festa? Um jantar é festa? Mas Jesus aqui não está se referindo a este festim, a essas festas materiais. Porque não há festa no mundo que seja superior à festa que estamos participando neste momento. Talvez a nossa vestimenta carnal não nos possibilite
o sentir toda essa alegria neste momento. Mas os irmãos que conosco estão ligados, estes sim, estão e terão essa conclusão, de que a festa que Jesus nos orienta a convidar os nossos irmãos é a festa espiritual. É esta festa que estamos participando agora, onde nos é ofertado o pão, o alimento de vida eterna. O Evangelho é filosofia de vida saudável, tanto para nós na matéria, quanto para nós em espírito e também os que já não se encontram mais ligados a este corpo. Então ele continua dizendo: quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos. Convidai. Jesus emprega muito o verbo no imperativo. Convidai é um verbo no imperativo. É como se Jesus estivesse a todo instante nos ordenando, nos mandando. Lógico que temos nosso livre-arbítrio, mas há algo aqui para a gente prestar atenção. Então diz ele: convidai os pobres. Uai, mas nós vamos colocar os pobres, os estropiados, os coxos da sociedade material em nossa mesa para participar dos banquetes que oferecemos? Não. Então aqui já começa a ficar claro que o banquete é espiritual. E o que é ser pobre aqui na matéria? É ser desprovido das necessidades básicas. Então existe um pobre também no campo espiritual? Existe. Todos que não buscaram as necessidades básicas enquanto estavam na carne. Todos que negaram este pão que Jesus personifica e diz: eu sou o pão que sacio a vossa fome. Então, quando nós não procuramos compreender o Evangelho de Jesus, para poder senti-lo e vivenciá-lo, nós desencarnaremos pobres. Aí ele continua dizendo: os estropiados. Existem os estropiados em espírito, os coxos, que estão sem membros, estão com deficiências tantas em seus corpos perispirituais. Existem. E como existem? São aqueles também que não buscaram compreender a sua vida. São aqueles que, desprovidos deste alimento básico, desencarnam num acidente e mesmo depois de anos ainda continuam lá presos nas ferragens do carro, que já nem existe mais no campo da matéria, mas estão presos às suas consciências, cristalizados. Existem os cegos em espírito? Existem. O que nós estamos fazendo com a nossa visão física? De que forma que nós estamos aproveitando a nossa visão física? Precisamos analisar tudo isso. Existem os surdos no campo espiritual, que desencarnam surdos? Sim. Por que vêm surdos para a matéria? Por que renasce um cego para a matéria?
O que nós estamos fazendo com os nossos ouvidos, com a nossa audição perfeita que temos recebido? Quantos de nós que já temos botado o dedo no nosso ouvido, eu não quero ouvir isso, eu não quero. Eu estou na matéria, vou viver aqui, quando eu chegar do lado de lá, que eu vou me ocupar com essas questões do espírito. Então, nós estamos ouvindo o tempo inteiro e lendo, utilizando a nossa visão física só aqui hoje. Quantos pensamentos brilhantes e profundos, orientadores de vida viva que nós lemos aqui. Então, ele continua dizendo: e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Aqui, esta parte do Evangelho, ela está no capítulo que fala sobre que Jesus nos orienta, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita dá. Então, que bem que nós estamos realizando aqui na matéria. Quem são esses? Quem são? Até coloquei aqui, ó. Quem são esses que Jesus diz? Convidem. São esses todos que eu acabei de citar. Por que se encontram assim? Porque não buscaram e não se utilizaram de todas as faculdades que tínhamos ou trouxemos para realizar. E como nós podemos convidar esses nossos irmãos? Porque isso aqui é uma orientação de Jesus que não está exclusiva para os médiuns, para aqueles que vêm com faculdades afloradas. Não é exclusiva para aqueles que estão num centro espírita, sentados numa mesa mediúnica, trabalhando. Um trabalho riquíssimo. Mas ela é aberta para todos nós. A partir do momento que nós passamos a ter conhecimento de toda esta realidade, nós podemos fazer o nosso trabalho às 24 horas do dia. Nós viemos para servir. Nós estamos aqui para servir. A natureza nos serve às 24 horas do dia. Então nós também precisamos buscar para aflorar esses mecanismos em nós. Mas ninguém dá aquilo que não tem, aquilo que não conhece. Por isso que Jesus nos convida incessantemente: vinde a mim, vinde, aprendei os meus ensinamentos, para que vocês possam também trabalharem para o melhoramento da humanidade. Então, aquele que busca esta compreensão e que está fortalecido, ele pode também realizar esse trabalho, mesmo exercendo as suas tarefas aqui na matéria. Nós podemos fazer evangelho no lar, semanalmente, por que não diariamente? Se eu preciso levantar às 6, levanta às 5:30. Iniciemos o nosso dia com um evangelho no lar. E neste momento, convidem todos aqueles com quem vocês tenham se relacionado durante o sono físico, ou aqueles que caminharam com vocês durante o dia, para quem quiser fazer o evangelho à noite.
Uma outra forma de convidar é a gente manter o nosso padrão sempre elevado, vibrando no amor, vibrando na caridade, no desejo de trabalhar em prol do outro. Porque a gente vai se aperceber que quando nós pensamos que estamos trabalhando em prol do outro, na realidade nós estamos trabalhando para nós mesmos. E o nosso padrão se eleva. O amor, a causa, a nossa causa. Manter um ambiente familiar sereno, tranquilo. E quem faz parte de todos esses que nós podemos convidar? Primeiro, vou citar os encarnados. Quantos encarnados se encontram aí? Pobres, desprovidos deste alimento espiritual, estropiados, arrebentados em sentimentos. Quantos que a espiritualidade às vezes coloca junto a ti, aí de repente ele começa a falar alguma coisa, fazer alguma reclamação, e esse é o momento que você está ali para ser um instrumento do amor de Deus em favor deste irmão. A gente não insiste ninguém para vir para uma casa espírita, mas a gente pode convidar. Ei, vamos buscar, vale a pena, vamos nos conhecer. A doutrina espírita é consoladora, é a doutrina de Jesus. Vamos nos fortalecer. Nós podemos também convidá-lo em espírito, porque nós somos espíritos. Então, de repente, ele na consciência cerebral, que existe o preconceito, né? Muita coisa, acomodação, preguiça, ociosidade, indiferença para as coisas espirituais. Ele pode negar, mas você pode convidá-lo em espírito. O momento que você está fazendo o evangelho, uma oração, no momento que você chega, vem ao centro espírita, mentalize esse irmão, esse sofredor, esse que está passando por dificuldades, convide ele em espírito. Nós temos que entender que nós somos espíritos. E existe um mundo astral vivo ao nosso redor. E se esse encarnado demonstrou de repente um pouquinho de curiosidade, mas o que vocês fazem lá toda noite? A própria curiosidade dele vai fazer com que ele nos acompanhe e venha. Nós também vamos então convidar aqueles que estão desencarnados e que não aproveitaram. Veja que Jesus aqui em cima diz assim, nem vossos vizinhos que serão ricos. Estar na carne é uma riqueza sem tamanho. Nós precisamos valorizar os segundos nossos aqui. Quando que conseguiremos um retorno para a carne após deixarmos esta vestimenta carnal? Então, estar na carne, o tempo que nos resta é um talismã, é uma riqueza sem tamanho, para que possamos trabalhar em favor de nós, para que nós não venhamos desencarnar pobres, estropiados, nus. Outro dia a espiritualidade disse para mim, os irmãos chegam nus, literalmente falando, os médiuns da casa sabem que é verdade. Tem irmãos que se encontram nus no campo, porque estão desprovidos do padrão da roupa nupcial, a qual Jesus cita no Evangelho. A roupa nupcial é esse padrão vibratório, vibrando no amor, na alegria.
Então, gente, estar na carne é momento de busca. 1 hora por dia, 2 horas por dia, sendo que ele tem 24 horas. Olhe só como a gente desperdiça o nosso tempinho. Aqui, estando aqui dentro, a gente até pensa, sim, a partir de hoje, então, eu vou ser mais disciplinada. Mas quando nós chegamos lá fora, o mundo, as coisas mundanas, elas vão nos puxando, elas vão nos arrastando. Então nós precisamos ter foco e disciplina. Porque quem nós podemos convidar para este festim também somos nós mesmos em outras vidas. Vocês fazem ideia tudo que nós já temos vivido até o presente momento na carne? Eu até posso ter me sustentado em algumas outras vidas minhas, mas eu preciso hoje estar sustentado para o meu pós-desencarne. Porque hoje eu estou formando a personalidade Matilde. E eu tenho tantas outras que desencarnaram. Gente, eu desencarnei uma vez numa camisa de força, presa, assim, ó, sabe aqueles coletes? Assim, imagine quanto tempo eu vivi, anos assim, presa na carne, com as mediunidades afloradas, não tinha, né? Desencarnei desta forma, e quantos anos depois eu ainda continuei presa nessa camisa de força em espírito. E eu trago isso para a vida presente. Vocês sabem que se eu colocar uma roupa apertada e que na hora que eu vou tirar, hoje, como eu já sei, eu converso comigo. Calma, vamos conseguir. Hoje nós estamos em outra época. Eu converso comigo, porque já aconteceu em tempos atrás, quando eu não conheci, não tinha buscado este alimento de vida eterna, não tinha esse conhecimento, eu cheguei a cortar roupas minhas com tesoura. Então esses são os traumas, tudo que nós trazemos, que precisa ser trabalhado hoje. E a gente só vai poder trabalhar quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente sabe. Então, quando vocês se sentirem resistentes a alguma coisa, ou até a vinda para a casa espírita, para os estudos, conversem com vocês. Falem da necessidade que hoje temos de buscar este alimento, porque nós somos espíritos e precisamos dele. Aí, continuando, Jesus diz assim: porque isso vos será, estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Eu não me arrisco neste momento afirmar para vocês que teve alguém aqui que veio desacompanhado de algum irmão. Não me arrisco. Porque vocês estão ligados, seja aos encarnados, os parentes de vocês, aos amigos que estão no mesmo nível psíquico, eles podem receber pelo nosso intermédio. Os irmãos desencarnados que vieram conosco, a própria espiritualidade, quando sabe que nós viemos a uma casa espírita, ou tantos outros pontos na cidade. Não quer dizer que pontos de amparo e de acolhimento a irmãos sejam só numa casa espírita, não. Até nos nossos lares existem postos de acolhimento, quando nós vivemos num lar sadio. Então todos nós viemos, estamos acompanhados. E que tal se amanhã, depois, você desencarnar e um desse irmão que veio com você hoje vir ao teu encontro?
E você dizer, mas eu não te conheço. Ele vai dizer, lembra-se do dia 4 de junho de 2025, eu fui contigo ao centro espírita. Eu estava estropiado, coxo, com frio, com sede, sem pão, sem água. E você me levou para lá. Porque aqui tem um hospital de almas, de espíritos, vários níveis dimensionais. Tem os que estão nos ouvindo neste momento, mas tem os que já precisaram de atendimentos muito mais profundos e estão sendo atendidos. E nós, em desdobramento, também estamos sendo atendidos. Todos que aqui viemos, recebemos, já desde a hora que chegamos. Então, olhe quanto bem nós podemos fazer, é isso que Jesus espera de nós. Eles não têm como nos retribuir, que a tua mão esquerda não saiba o que dá a direita. Você não está sabendo em consciência cerebral o que está acontecendo aqui. Quantos irmãos vieram com vocês? Quando eu cheguei aqui, na minha tela mental, as portas dos carros estavam todas abertas. Porque os irmãos vêm conosco. E se a gente não abrir para alguns a porta do carro, às vezes eles não conseguem sair de tão materializados que eles se encontram. Então vejam só quanto trabalho, essa é a verdadeira caridade, aquela que a gente faz e que vai começar, é o bem. Você faz o bem pelo bem que o bem te faz. Você faz o bem pelo bem que ele te faz. Porque nós vamos perceber o quanto é bom vivermos sintonizados com o amor. Quanto mais nosso padrão vibratório estiver elevado, melhores nós viveremos. E não tem nada aqui que vai nos tirar, nos puxar e nos evitar dessa busca. Quando a gente se convence, quando a gente sente esta alegria em nós, quando a gente sente pulsar. Às vezes eu chego aqui, eu tenho que segurar as minhas lágrimas de tanta emoção. Né? Que os irmãos que já estão aqui, os que a gente vai se ligando, os que vão vindo com a gente, a equipe espiritual que chega, boa noite, seja bem-vindo. Tudo isso está para nós. Tudo isso é o festim, é o banquete que Jesus fala. Aí ele continua dizendo, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Jesus nunca deixou de dizer que aquele que faz o bem não terá recompensas. Vamos ter recompensas, mas nós não podemos pensar nisso. Seremos nós acolhidos na ressurreição dos justos. Por quê? Porque trabalhou com justiça, trabalhou pelo bem, com amor, sem interesses materiais, particulares. Aí continua dizendo, um daqueles que estavam à mesa, ali reunidos com Jesus, tendo ouvido essas palavras, lhe disse, feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Esta é uma cena assim, ó. Vamos supor que você levante o teu braço e diga, feliz daquele que comer do pão no reino de Deus. Mas você não está falando da parte física. Isso aqui foi um efeito mediúnico. Foi um irmão em espírito que estava participando daquele banquete, porque Jesus vivia acompanhado de multidões do campo espiritual também. Ele via tudo isso,
Por isso que ele disse: grande é a messe e poucos são os trabalhadores, os operários. Porque tem muito trabalho, tem muitos irmãos desencarnando, necessitando deste amparo. E poucos são aqueles que se habilitam, que se propõem a realizar esse trabalho. Então veja quantas pessoas tem aqui hoje, quanto trabalho nós todos podemos realizar. Para a gente começar a vir para a casa espírita, não para ser servidos, mas como servidores. Lógico que a gente acaba recebendo, nós somos servidos, mas que o que nos anima é o trabalho no bem em favor de nossos irmãos. Então ali, um irmão desencarnado participando daquele momento com Jesus disse, por intermédio do encarnado, feliz, porque ele disse: eu estou feliz e estou vendo quantos meus irmãos aqui estão felizes neste momento, que estão recebendo. A nossa vida não é só material, nós precisamos ampliar a nossa visão, começar a espiritualizar a nossa vida, porque nós estamos com os 5 sentidos físicos e estamos seguindo para o 6º, que é psíquico. Então essa transição, ela é meio conturbada, mas nós precisamos nos habilitar, procurar compreender os ensinos de Jesus na pureza. E aí sim, podemos todos ser trabalhadores na messe do Cristo. Então, convidemos também estes que psiquicamente estão ligados a nós, nossas personalidades, irmãos desencarnados, irmãos encarnados em desdobramento, irmãos encarnados. Olha só, quanta opção, né? Então, nuvens de testemunhas vos seguem, disse o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, nuvens de testemunhas vos seguem. Então veja só, nuvem é um coletivo. Nuvem de gafanhoto, vocês veem um gafanhoto? Quantos que vocês veem? Uma nuvem. Então, se nuvens de testemunhas nos seguem, quem são esses testemunhas, essas nuvens? São estes irmãos que estão desencarnando. Pobres, coxos, estropiados. Então, espero que vocês tenham compreendido, né, a lição aqui de Jesus para todos nós, nos convidando a sermos trabalhadores em sua messe. E eu vou terminar minha fala recitando um poema da Maria Dolores, Convite da Caridade. Coração, sigamos juntos. Não te agrilhoes a problemas. Esquece mágoas. Não temas. Vara a sombra em derredor. Sai de ti mesmo e busquemos a luminosa oficina em que a bondade divina levanta o mundo melhor. Onde alguém chore ou se fira, nas provas em que se apura, onde os filhos da amargura estejam sofrendo a sós, tanto quanto nos recintos de conforto nobre e raro, se alguém precisa de amparo, aí serviremos nós. Não vaciles, vem conosco.
mesmo se a dor te avassala. A alegria, vem buscá-la no campo do eterno bem. Quem trabalha por amor, quanto mais se sacrifica, encontra a vida mais rica, tanto mais serve, mais tem. Se receias lutas novas, ante os novos horizontes, caminha, não te amedrontes. A estrada, na execução das tarefas que o céu nos traça e confia. E cada um de nós pôde se alimentar da mensagem do Evangelho trazida pelo Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, porque nos encontrávamos com fome de entendimento e de compreensão. As amarguras, as dores e os sofrimentos muitas vezes pesam em nossos ombros, mas a verdade trazida pela Tua mensagem acaba, Senhor, por nos sustentar, nos dando as forças necessárias para bem seguirmos adiante na nossa marcha evolutiva. Agora, Senhor, que recebemos toda essa mensagem desse Evangelho que nos dá a coragem e a resignação necessária, transformá-los em atitude, em vida, em atos no nosso dia a dia. Que possamos, Senhor, levar para todos os corações que assim quiserem a mensagem esclarecedora que nos liberta da ignorância e que nos faz seguirmos com clareza a nossa marcha evolutiva. Pedimos-te, Senhor, Mestre amado Jesus, e a Ti, Deus Pai, que essa bênção, que essas bênçãos possam alcançar todos os corações, todos os lares, todas as famílias, e que cada uma delas possa acender, Pai amado, em suas mesas o hábito de estudar a Tua mensagem, Mestre Jesus. Esse será o alimento essencial para que possamos acendermos as luzes em nossos lares e em nossas consciências, nos tempos de hoje tão difíceis, em que a humanidade parece, Senhor, se distrair nos prazeres e nas coisas mundanas. É essencial que possamos voltar para dentro de cada um de nós, buscando essa fagulha divina e junto das mãos amigas enviadas pelo Mestre amado Jesus, acendermos essa luz com maior intensidade, de forma que ela possa irradiar a nós próprios e a todos que estiverem à nossa volta. É com esse desejo, Mestre Jesus, que saímos desta casa de orações, iluminados pela mensagem do Teu Evangelho, aprendendo agora a fazermos dos nossos dias a vontade do Pai que está nos céus. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.